Vamos ser diretos, o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso acaba de sofrer uma de suas derrotas mais contundentes no Supremo Tribunal Federal ao tentar aprovar, por liminar e de forma isolada, a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Ele foi vencido por um placar de 10-1. A votação esmagadora, que incluiu até mesmo o voto contrário de ministros como Gilmar Mendes, mostra o completo isolamento de sua posição na corte sobre este tema. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu no Supremo não foi apenas uma votação, foi, ao que tudo indica, a crônica de uma derrota anunciada, mas também uma jogada de bastidores muito calculada. O ex-ministro Luiz Roberto Barroso, em um de seus últimos atos antes de deixar a corte, resolveu pautar um dos temas mais sensíveis e divisivos para a sociedade brasileira, a descriminalização do aborto. E ele não fez isso de forma branda, ele fez da forma mais agressiva possível, com uma decisão liminar, uma canetada, tentando liberar o procedimento até a 12ª semana de gestação. O que aconteceu em seguida foi um massacre. 1-1, seus colegas foram votando contra ele. O placar final de 10-1 é de uma humilhação que a gente raramente vê naquele tribunal. Ele ficou completamente isolado. E o que torna a derrota ainda mais simbólica é que a divergência, a avalanche de votos contrários, foi aberta por ninguém menos que o ministro Gilmar Mendes. Sim, até o Gilmar votou contra. Isso mostra que a posição do Barroso era tão radical, tão fora de sintonia, que nem mesmo seus pares mais próximos, que costumam formar uma maioria com ele, tiveram coragem de o acompanhar. Agora, a primeira pergunta que a gente faz é: por que ele fez isso? Ele não sabia que ia perder de forma tão vergonhosa? E é aqui que a história começa a ficar mais complexa e, para mim, mais reveladora do caráter do ex-ministro. Acredito que ele sabia, sim, ele sabia que seria derrotado, mas a vitória, nesse caso, não era o objetivo dele. O objetivo dele, ao que tudo indica, era outro, muito mais sutil e, para mim, muito mais antidemocrático. Era o de deixar a sua marca, o seu voto fantasma, para assombrar o tribunal no futuro. A gente precisa entender uma regra do Supremo. Quando um ministro que está para se aposentar antecipa o seu voto em um julgamento, aquele voto fica registrado. E o ministro que entra em seu lugar, o seu sucessor, não pode mais votar naquele processo específico. O voto que vale é o do ministro que saiu. Agora, pensem comigo na genialidade da maldade dessa jogada. A gente sabe que, com a vitória da direita nas próximas eleições, o próximo presidente terá o poder de indicar novos ministros para o STF, ministros mais conservadores, mais alinhados com os nossos valores. E o Barroso, sabendo disso, o que ele teria feito? Ele teria se antecipado. Ele deu o seu voto a favor da pauta progressista, sabendo que seria derrotado agora, mas garantindo que, quando esse tema voltar a ser discutido no futuro, com uma nova composição da corte, o seu voto militante já estará lá, carimbado, e o novo ministro conservador, que poderia votar contra, estará de mãos atadas, silenciado. É uma manobra para manipular o futuro. É o ato de um militante que, ao perceber que está perdendo o poder, tenta deixar uma armadilha, uma bomba relógio, para sabotar a vontade da maioria que virá depois dele. Não foi a atitude de um juiz que aceita as regras do jogo e a alternância de poder. Foi a atitude de quem se acha o dono da verdade e que não aceita que uma visão de mundo diferente da sua possa, um dia, prevalecer. E para deixar a humilhação do Barroso ainda mais completa, a gente precisa falar do voto do ministro Luiz Fux, porque o Fux também votou contra o Barroso, mas ele fez questão de apresentar um voto apartado. Ou seja, ele não quis nem mesmo acompanhar o voto do Gilmar Mendes, ele quis deixar a sua própria marca, a sua própria lição. E que lição? O voto do Fux foi uma verdadeira aula de direito constitucional e de respeito à democracia. Ele não entrou na discussão se é a favor ou contra a pauta em si. Ele foi na raiz do problema. E o que ele disse foi, em bom português, isso não é da nossa conta. Ele afirmou que a pretensão de criar um direito constitucional ao aborto pela via judicial é inegavelmente antidemocrática. Por quê? Porque, segundo ele, isso atropela a decisão consciente do constituinte originário de deixar a matéria no âmbito da discricionariedade do Congresso Nacional. O que o Fux está dizendo é algo muito simples, mas que parece que alguns de seus colegas esqueceram. O papel de um juiz não é criar leis, é aplicar as leis que foram criadas pelos representantes eleitos pelo povo. Um tema tão complexo, tão delicado, que envolve questões morais, religiosas, filosóficas sobre onde começa a vida, não pode ser decidido pela vontade de um único homem de toga. Tem que ser decidido pela sociedade, através de seus deputados e senadores. É o Congresso que tem a legitimidade, que recebeu o voto do povo para fazer essas escolhas. E quando o Supremo tenta roubar esse poder do Congresso, ele não está defendendo a Constituição, ele está rasgando a Constituição. Ele está agindo como uma ditadura. O voto do Fux foi um tapa de luva de pelica no ativismo judicial do Barroso. Foi ele dizendo: colega, você não é um legislador, você não é um filósofo, você não é um rei, você é um juiz.
e o seu lugar é dentro das 4 linhas da Constituição. Foi uma defesa brilhante da separação de poderes e da democracia vinda de dentro da própria corte. Isso tornou a derrota do Barroso não apenas uma derrota numérica, mas uma derrota moral e intelectual. O que esse episódio todo revela, para mim, é a verdadeira face do ministro Barroso. Ele tirou a máscara de jurista e vestiu, sem nenhum pudor, a fantasia de militante. Um militante que não se importa em usar o seu cargo, o seu poder, para tentar impor a sua agenda progressista para 200 milhões de brasileiros. Um militante que não se importa em atropelar o Congresso, em desrespeitar a vontade do povo, para fazer prevalecer as suas próprias convicções. A gente já tinha visto essa faceta dele em outros momentos. A gente viu quando ele foi para um congresso da UNE, no meio de militantes de esquerda, e gritou que nós derrotamos o bolsonarismo. Que juiz imparcial sobe em um palanque para comemorar a derrota de um dos lados da política? A gente viu quando ele, de forma arrogante e grosseira, gritou perdeu Mané para um cidadão que o questionava em Nova York. São atitudes que não condizem com a sobriedade, com a imparcialidade que a gente espera de um ministro da Suprema Corte. E agora, nesse seu ato final, ele parece ter tentado dar o seu grande finale de militância. E o que ele conseguiu foi apenas uma derrota humilhante e a exposição de sua verdadeira natureza para todo o Brasil. O que fica de lição é que a gente precisa estar muito atento. A saída do Barroso não significa o fim do ativismo judicial. A semente que ele plantou, como a gente viu, pode germinar no futuro. E a gente precisa continuar a cobrar dos nossos representantes no Congresso que eles assumam o seu papel, que eles não permitam que o Supremo continue a legislar em seu lugar. A batalha por um judiciário que se limite ao seu papel constitucional está longe de acabar. E a derrota do Barroso, embora tenha sido bonita de se ver, foi apenas uma pequena batalha. A guerra continua. Essa história toda, para mim, foi um retrato perfeito do ativismo judicial que a gente tanto combate. A derrota do Barroso foi uma vitória da Constituição. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a atitude do Barroso foi a de um militante e não a de um juiz? Você acredita que o voto dele foi uma manobra para sabotar o futuro ministro conservador? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a estratégia por trás dessa votação, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.